Olá, deusas e deuses, tudo bem com vocês? Eu sou Camila Demanque e hoje vamos falar de um assunto que eu amo, que são pincéis. Eu vou compartilhar aqui com vocês hoje os melhores pincéis que eu tenho na minha coleção. Bora lá? Antes de começar, só uma observaçãozinha, eu adoro testar pincéis, então eu tô sempre caçando modelos de pincéis em lojas online, Shopee, Shein, enfim, tô sempre procurando e eu amo quando o pincel não é caro, tá, gente? Inclusive na minha coleção não tem nenhum pincel que foi mais de R$100, porque eu acho já um absurdo pagar tão caro num pincel. Porque, né, existem pincéis mais baratos que fazem um trabalho maravilhoso, tão quanto o pincel caro. Acho que o pincel mais caro que eu tenho aqui ou é o da Real Techniques ou é o da Dye Makeup, mas nenhum deles passa de R$100, tá bom? E em cada categoria de pincel eu não vou conseguir falar só de um pincel, porque sempre tem mais de um que eu gosto muito de utilizar, então saibam que esse vídeo vai ser um pouquinho longo por causa disso. Já preparei aqui a minha pele, porque o foco vai ser os pincéis. Vou falar aqui rapidinho que eu usei na minha pele. Comecei hidratando ela com o hidratante reparador da Salve, meu queridinho, que vocês já sabem. Ah, e falando de Salve, contém 1 grama, gente, deixa eu fazer aqui uma errata do amor pra vocês. No meu último vídeo eu falei que a Contém 1 grama e a Salve iam tirar os cupons de afiliados, mas na verdade eu entendi errado. O cupom ele vai mudar e o valor também, tá? Então vai estar passando aqui pra vocês o novo cupom que é afiliado, #Camila Demanque. Esse cupom serve tanto para as compras no site da Salve quanto para Contém 1 grama. E ele vai te dar agora R$20 de desconto nas compras a partir de R$149 em ambos os sites, tá? Então fica aí essa errata pra vocês. Na descrição aqui dos meus vídeos eu sempre coloco o cupom e o site pra vocês irem lá fazer suas comprinhas. Depois do hidratante da Salve, eu esperei ele assentar na pele. E aí eu vim com o meu mais novo queridinho, que é esse hidratante aqui da Shiglam, o Good Grip. Ele é um primer hidratante que deixa a pele glow. Estão vendo, ó, o glow que deixa na pele. E ele também faz uma ótima base pra gente aplicar os produtos de pele. Então ele faz grudar a base, o corretivo, dura muito mais, gente, muito mais mesmo. Eu vou trazer pra vocês uma preparação de pele que eu faço quando eu vou utilizar mais maquiagem pra algum evento, enfim, eu sei que vocês estão esperando por esse vídeo. E esse produto aqui se tornou parte da minha rotina quando eu quero fazer uma pele mais resistente, tá? Então fiquem ligados que esse vídeo vai sair em breve. Começando então por pincéis de base. Eu adoro testar pincel de base, acho que é o pincel que eu mais fico procurando novidades pra testar com vocês. Vou começar falando do pincel da Manji. Essa marca eu compro na Shein. Vou deixar aqui na descrição os links de todos os pincéis que eu for falando pra vocês, tanto os que eu compro na Shein quanto os que eu compro em outro lugar. E esse modelo aqui, ele é o 51015 e eu amo esse pincel, eu amo tanto que eu tenho 5 iguais a esse. Por que que eu amo tanto ele, gente? Ele tem esse formato levemente chanfradinho, ele é bem cheinho de cerdas, só que as cerdas são bem molinhas, ó, vocês estão vendo? Não é aquele pincel, ó, que a cerda é muito dura como um kabuki. Eu particularmente não sou muito fã de pincel kabuki pra aplicar a base, porque eu acho que deixa a pele muito pesada, mas aí é uma opinião minha, tá? Eu gosto de pincéis que já vão polindo a pele, vão deixando aquele acabamento mais pra vibe do natural. E esse pincel aqui, além dele deixar esse acabamento, ele não risca a base, ele vai deixando a pele lindíssima. Ele é um pincel multifuncional. Eu gosto muito dele pra base porque ele não é um pincel grande. Então, às vezes, principalmente quando eu já tô com os olhos prontos, ele não pega lugares que eu não quero que ele pegue. Dá pra entender? Ele chega bem aqui nos cantinhos, então eu prefiro esse pincel por causa disso. E eu já usei esse pincel para aplicar base, corretivo, apesar dele ser um pouquinho maior do que os pincéis de corretivo que eu gosto. Ele é ótimo para essa função também. Ele aplica blush líquido, blush cremoso, contorno cremoso, iluminador cremoso, iluminador líquido. Até pó dá para aplicar com ele. Então é um pincel multifuncional e ele não é caro. Se eu não me engano, é na base de uns 15, 17 reais lá na Shein. Então, na minha opinião, vale muito a pena. Se você tiver esse pincel na sua necessaire, dá pra fazer muita coisa com ele. Outro pincel que eu amo pra fazer a aplicação de base é esse daqui, ó, da Macrylan. Esse é o P05 dessa linha
do Kabu branquinho. Ele é um pincel, ó, comparado com esse aqui da Manji, ele também tem essa ondulaçãozinha, estão vendo? Só que ele tem mais cerdas, esse da Manji já tem bastante cerdas, ó, mas ele tem mais cerdas e as cerdas são mais juntinhas uma na outra. Gente, ele é super macio, ó, também não é aquele pincel super duro, kabuki, que já falei pra vocês que eu não gosto. Quando que eu uso esse pincel? Ele é um pouquinho maior do que o da Manji, então ele pega áreas um pouquinho maior, mas pela angulação dele eu também consigo aqui, ó, pegar os cantinhos e não invadir os lugares que eu não quero aplicar a base. Eu gosto de utilizar esse pincel quando eu tô utilizando uma base mais fluida, uma base que bem líquida, uma base que já tem pouca cobertura, porque esse pincel aqui não absorve quase nada de base, também não risca a base da nossa pele, e só que eu sinto que ele preserva muito mais a cobertura. E se você tá querendo saber os melhores pincéis da Shein exclusivamente, já tem um vídeo aqui no canal onde eu mostrei pra vocês os melhores pincéis que eu já encontrei na Shein, tá? Então eu vou deixar linkado aqui na descrição esse vídeo, caso você ainda não tenha visto. Outro pincel de base que eu amo, que na minha opinião também é um pincel multifuncional. Eu adoro pincéis multifuncionais, gente, porque principalmente quando eu vou levar minha necessaire pra algum lugar, eu não gosto de levar muita coisa porque pesa. Eu não gosto de levar muita coisa pesada. Então eu seleciono bem os pincéis que eu vou levar, porque eu sei que dá pra utilizar aquele pincel pra várias funções. Esse pincel aqui, ele é da Real Techniques, ele é original. É o pincel RT204 e ele é um pincel, como eu falei, multifuncional. Ele já tem o topo arredondado e o corte reto. Eu gosto dele quando eu quero deixar a base bem natural na pele, porque vamos classificar aqui por ordem, tá? Eu diria que esse pincel aqui, ele preserva pra caramba a cobertura da base que você tá utilizando. Esse daqui, ele preserva mais ou menos, sabe? Ele tira um pouco da cobertura, deixa a pele mais natural. Esse daqui, ele já vai sugar mais base. Ó, ele tem as cerdas bem molinhas e mais espaçadas que os outros. Então eu gosto dele quando eu peguei uma base que é grossa, sabe? Aquela base densa. Porque ele vai sugar e vai deixar a base com o acabamento natural. Eu gosto de utilizar o da Macrylan para bases muito líquidas, muito fluidas, que já tem pouca cobertura, porque ele vai preservar bastante. O da Manji para bases ali que estão no meio termo. E esse daqui da Real Techniques eu gosto de utilizar para bases que são muito densas, de alta cobertura, porque ele vai polir bem, ele vai sugar o excesso de produto e vai deixar a pele muito boa. Eu também uso muito ele para outras funções, tá? Ó, blush cremoso, contorno, ele é ótimo para isso. Aí nós temos os pincéis que eu já falei no vídeo de pincéis da Shein, que eu amo de base, tá? Então, por exemplo, esse daqui, que é dupe da Rare Beauty, eu adoro ele, no vídeo eu falo mais sobre ele. Então não vou me alongar muito, porque eu já falei dele, mas ele é maravilhoso, eu adoro. Ele é um pincel grandão, então rapidinho a gente faz a base com ele. E outro pincel também que eu amo é esse daqui da Macrylan, é o BT04. Ele é um pincel dual fiber, ó, ele tem aqui as duas fibrazinhas. Mas ele é um pincel que, apesar de ser dual fiber, não é grandão como os outros dual fibers que geralmente a gente acha no mercado. Como, por exemplo, esse daqui, que eu acho ele muito grande pra fazer a pele, sabe? Esse daqui, ele é ótimo porque ele é pequenininho e ele faz um polimento na pele, gente. Vocês não têm noção, eu gosto muito dele. Mesma coisa, é a mesma função, por exemplo, desse daqui da Real Techniques. Eu gosto de utilizar ele para bases mais densas, com mais cobertura, porque ele dá aquele acabamento, aquele polimento. A gente pode fazer, ó, esse movimento aqui circular, que ele pode polir a sua base, a sua pele. Fica muito lindo, então eu gosto desse pincel por causa disso. E aí eu não poderia deixar de falar desse pincel aqui, que eu conheci ele há pouco tempo. Ele é lá da Shein, dessa marca aqui, que se chama Woko, eu não sei como se fala, mas ele é o número 47. Que ele também, ó, ele é como se fosse um língua de gato, tá? Então ele também, comparado, por exemplo, com esse daqui da Manji, ele concentra mais produto. Então, se você quer mais cobertura, esse daqui é o pincel pra você. Ele é como se fosse um língua de gato, só que ele tem mais cerdas, tá? As cerdas são mais molinhas aqui no topo. Ele tem esse recorte chanfrado, ó, estão vendo? Então, ele é ótimo pra isso.
Você pode aplicar a base assim, ó, com pinceladas, que ele não risca a base na pele. Então ele é maravilhoso por causa disso também. Vocês me veem muito usando nos vídeos, né? Hoje, então, eu vou utilizar com vocês esse pincelzinho aqui, ó, da Macrylan, só porque é um pincel que vocês não me veem usando muito. A base que eu vou usar vai ser essa base aqui, que é a base antioxidante da Mia Make, que ela é uma base de alta cobertura e efeito mate, tá? Ela tem rosa mosqueta, ácido hialurônico. Eu fiquei de trazer a resenha dessa base pra vocês, mas confesso que eu usei ela poucas vezes, então preciso testar mais pra trazer a resenha. Mas enfim, gente, se vocês querem, me cobrem a resenha dessa base aqui, porque ela é baratinha, né? E é uma boa base no geral. Vou colocar a base aqui no dorso da minha mão. Vou pegar assim, ó, com o pincel. Eu gosto de sempre pegar o produto aqui, ó, no dorso ou na plaquinha, pra poder espalhar o produto nas cerdas, do que aplicar direto na base. E aí, ó, agora sim, eu venho fazendo esses movimentos circulares. Você também pode fazer batidinhas, tá? Mas é que com as batidinhas, ele acaba marcando na pele, por causa do formato das cerdas. Elas vão se juntando quando a gente umedece o pincel com produtos cremosos. Então, ó, eu gosto de aplicar a base assim. Lembrando que se você estiver usando algum primer matificante, primer para poros, não é legal você utilizar o pincel depois com esse movimento circular. Então é melhor você dar batidinhas, e aí então esse aqui não é o pincel mais indicado. Eu indicaria esse daqui da Macrylan, caso você queira um pouco mais de cobertura, ou da Mange, tá? Mas como eu não apliquei nenhum produto com essa proposta, não tem problema eu fazer esses movimentos. E, gente, olha a facilidade que esse pincel constrói a camada na pele. E como eu falei, essa base, ó, ela é uma base bem densa, bem grossa, com bastante cobertura. Mas esse pincel, conforme você vai aplicando, dá pra sentir na pele a finura da camada da base. Esse pincel, inclusive, pra quem tem pele madura, eu tenho certeza que vai dar muito certo, porque, ó, ele faz uma camada super fininha na pele. Então, nas regiões de linhas de expressão, nas regiões que a base mais acumula, com esse pincel você vai evitar bastante esse tipo de coisa, ó. Base aplicada e a pele tá assim, ó, belíssima, gente. Eu consigo ainda ver o viço dos produtos que eu utilizei para preparar a minha pele. Coisa que, se eu aplicasse essa base aqui com um pincel mais denso, eu estaria agora com a minha pele completamente mate, porque ela é uma base, ó, que seca. Vocês estão vendo aqui na minha mão? Ela seca bem, ela é bem sequinha. Então esse pincel aqui, só amores por ele. Vamos agora falar sobre o pincel de corretivo, gente, que eu também tenho vários aqui, adoro testar pincel para corretivo. Vou começar falando dele, o RT242 da Real Techniques. Esse pincel aqui, ele é o original. Esse pincel, ele viralizou nas redes sociais há um tempo atrás, e com razão, tá, gente? Ele é um ótimo pincel. Ele é um pincel que você olha pra ele assim, você fica, gente, esse pincel, ele tá meio mal feito, né? Mas eu acho que é propositalmente esse efeito que ele tem aqui, ó, que faz com que ele dê um acabamento tão legal. Ele tem o ângulo bem aqui, ó, chanfrado, ó. E ele é um pincel que tem bastante cerdas, só que elas são bem molinhas e espaçadas. Eu amo esse pincel quando eu quero aproveitar 100% da cobertura do meu corretivo. Ele é um pincel que ele suga praticamente zero de produto, gente. Então, esse pincel aqui, o que ele faz render o corretivo que você usa, não é brincadeira, tá? Se você for utilizar esse pincel, aplica pouco corretivo, mesmo que você queira alta cobertura, porque você vai ver como que ele faz um milagre aqui. Ele vai, parece que vai multiplicando o corretivo. Ele é ótimo, deixa um acabamento sensacional, não marca aqui nessa região, então eu adoro ele. E aí nós temos o dupe do pincel, desse daqui da Real Techniques, da Shein, que é esse daqui. Só que, como vocês podem perceber, ele não é muito parecido, ó, estão vendo? Ele tem o mesmo recorte, eu já fiz vídeo curtinho, acho que eu já postei aqui no Shorts, mostrando a comparação entre os dois, ó. Esse daqui ele tem mais cerdas, tem esse formato também, chanfradinho, mas ele tem bem mais cerdas. E o jeito que elas estão aqui posicionadas é um pouco diferente do da Real Techniques, ó. Quando eu viro,
Vocês conseguem ver bem. Esse pincel aqui, ele é ruim? Não, ele é muito bom, tá? Eu adoro utilizar ele pra corretivo, deixa um acabamento muito bom, mas eu sinto que ele suga um pouco mais de produto do que esse daqui da Real Techniques, que realmente, esse da Real Techniques, gente, ele faz mágica, ele quase não suga produto. Agora esse daqui, ele vai sugar porque ele tem um posicionamento de cerdas, o tipo de cerdas é um pouquinho diferente do da Real Techniques. Não é um pincel ruim, só te dão acabamentos diferentes. Esse daqui da Real Techniques, o meu, eu comprei, eu tenho mais de um, tenho dois, eu comprei os dois numa promoção no site elausa.com.br, acho que é .br, que é um site que quando você entra, você fica assim, gente, será que isso aqui não é golpe não, hein? Sei lá, acho que as coisas aqui são falsificadas, mas eu entrei no Instagram da Real Techniques, lá, se eu não me engano, nos destaques deles, eles têm assim, lojas autorizadas, lojas distribuidoras oficiais, algo assim. E uma dessas lojas estava lá, Época Cosméticos, Beleza na Web, Sephora, e uma das lojas estava lá, Ela Usa. Então eu, né, confiei nessa loja online e comprei os meus lá. E eu comprei os dois numa promoção, tava por R$30 cada pincel. E assim, são originais, tá? Então vale a pena. Não sei se essa promoção ainda tá, provavelmente não. Eu vi esse pincel vendendo na Sephora e na Época, os dois por R$79, que é um preço bem salgado para um pincel. Mas é aquilo que eu falei, esse pincel tem sim um diferencial de economizar, né, corretivo, de preservar ali a cobertura do corretivo. Ele não suga quase produto, então é um pincel que vale a pena. Você só tem que utilizar ele da forma correta, que é dando batidinhas. Não adianta você fazer movimentos assim, ó, circulares ou de vai e vem, que aí realmente não vai funcionar. Agora, um pincel que eu adoro, principalmente quando eu quero que o produto fique bem distribuído nas linhas e não acumule, é esse pincelzinho aqui. Ele é da Macrylan, é o pincel A11. É um pincel de esfumar, só que ele tem cerdas sintéticas, gente. Então eu adoro ele pra espalhar corretivo. Diferentemente do da Real Techniques, o da Macrylan te dá um acabamento super natural. Então eu super indico esse pincel aqui se você tem pele madura, se você tem essa regiãozinha aqui abaixo dos olhos bem texturizada, com bastante linhas, bastante textura. Esse pincel aqui, ele vai deixar o corretivo mais leve. Você pode até utilizar um corretivo mais denso e aplicar com ele, fazendo movimentos de espalhar mesmo, tá? Sem dar batidinhas, porque ele vai deixar o acabamento perfeito, sem pesar, sem marcar nas linhas. Eu amo esse pincel pra isso. Eu já utilizei algumas vezes aqui em vídeo com vocês. Então eu amo ele pra fazer esse tipo de acabamento. Nós temos esse daqui, que não é original, é um dupe do pincel da Rare Beauty, lá da Shein, mas eu amo tanto que eu tenho vários, eu tenho 4 desse daqui. É um pincel baratinho, ele tem esse formato, né, como se fosse imitasse um dedo. Muito bom, gente, eu gosto muito dele. E aí, novamente, eu diria que ele é um intermediário entre esses dois aqui. Ele fica no meio. Ele não absorve tanto corretivo, não como esse daqui, mas não absorve tanto como esse. E ele te dá ali um acabamento mais natural do que esse daqui. Não que esse aqui não dê um acabamento natural. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer, mas para ele absorver um pouquinho de produto, não deixa essa região muito pesada. Dá um acabamento, um polimento nessa região muito boa. E esse formato dele é ótimo pra alcançar aqui, ó, os cantinhos, sabe? Muito perfeito, então eu adoro ele pra isso. Tenho também esse daqui, que também é da Shein, dessa mesma marca, o Oco, que é a da base, que é a mesma ideia, é como se fosse um língua de gato, só que ele tem mais cerdas no topo e tem esse formato angulado. Eu adoro ele. Eu sinto que ele absorve bem menos corretivo do que esse daqui, ó, da Rare Beauty. Ele só é bem pequenininho, tá? Ele é bem pequenininho, então talvez demore um pouquinho pra você aplicar, fazer a aplicação do corretivo. Para áreas pontuais, ele é perfeito. E temos também esse daqui, que é da Shein. Esse aqui não tem marca mesmo, é aleatório da Shein. E eu adoro ele porque ele é como se fosse esse daqui, né? Mas ele é um pouco maior, então já prefiro ele. Ele tem as cerdas bem juntinhas, ó. As cerdas são densas, mas não são duras. Tem esse formato mais chanfrado e ele é ótimo, eu adoro ele. Ele quase chega perto no desse daqui do Real Techniques, mas o Real Techniques absorve bem menos produto do que ele, mas ele também, assim, se você quer um pincel que vai preservar a cobertura, mas não tem como investir nesse daqui agora, esse daqui
pra começar, ele é muito bom, tá? Eu gosto muito dele. Bom, então eu vou utilizar o corretivo da Melu, que tem cobertura leve, pra vocês verem como que ele fica com o pincel do Oreo Techniques. Mas como essa cor aqui, que é a baunilha 1, fica um pouquinho clarinha pra mim, ele dá uma iluminada, eu preciso corrigir bem a minha olheira. Então eu vou utilizar primeiro esse daqui da Shiglam, que é o corretivo Peach, que eu adoro. Vou aplicar aqui, ó, nas regiões que a minha olheira, ela é mais pigmentada. E pra espalhar, eu vou usar aqui, ó, o pincel Dupe do Oreo Techniques, porque aqui eu não quero muita cobertura, né? Eu quero só neutralizar mesmo, ó. Percebam que ele é um pincel bem molinho, por isso que eu falei. A cobertura dele deixa mais natural que o original da Oreo Techniques, mas ó, rapidinho ele esfuma e deixa com ótimo acabamento nessa região. Vou até aproximar, ó, pra vocês verem, tá vendo? Ele é muito bom, tá, gente? Não é um pincel ruim, só que, como em todos os meus vídeos, eu sempre sou sincera com vocês, tá? Olheira neutralizada, agora sim eu posso vir com o corretivo de Dona Melu e vou aplicar ele aqui, ó. Vou aplicar pouco. Não vou aplicar muita coisa não, porque como eu falei, né, esse pincelzinho aqui, ele é muito bom. Então, ó, percebam como que esse pincel, ele faz render o corretivo. Eu tô aplicando com batidinhas e olha isso, gente. Olha isso. Eu consigo puxar esse corretivo quase que pra essa região aqui inteira, ó. E olhem essa diferença. E é aquilo que eu falei, ó. Ele absorve quase zero de produto. Vamos falar agora de pincéis pra contorno e bronzer. Começando por contorno cremoso. Esse pincel aqui da RT, ele é o RT200. É um pincel pra base. Eu até gosto dele pra base, mas eu sinto que ele demora mais pra polir a pele do que outros pincéis que eu tenho. Então, eu aposentei ele pra essa função e prefiro ele muito mais pra espalhar contorno cremoso e bronzer cremoso, líquido, enfim. Ele é muito bom pra essa função. Ele não absorve muito o produto e fica perfeito. Pincel da Mari Saad, que eu acho, né, que vai sair de linha, já que a Mari Saad saiu da Oceane e vai ter a sua marca própria. Esse aqui é o MS2. Eu sei que a Oceane tem um pincel parecido na linha deles, que é do cabo rosinha, né? Só que a cerda é diferente. Essa cerda aqui, ela é uma cerda sintética, bem polida, ótima, gente. Esse pincel aqui também é multifuncional, tá? Mas a minha função favorita dele é pra contorno e bronzer cremoso e líquido, e pra blush cremoso e líquido também. Ele é muito bom. E eu também gosto de aplicar contorno e blush cremosos e líquidos com esse pincel aqui da Manji, que como eu falei pra vocês, o bichinho é multifuncional, ele é muito bom. Vou utilizar aqui o meu contorno da Vizela. Esse produto aqui, ele é muito bom, eu gosto muito dele. E eu sei que eu posso aplicar ele diretamente na pele, que eu vou conseguir esfumar, tá? Mas não são todos os produtos que dá pra fazer isso. Então, na dúvida, pega o produto com o pincel e depois vai aplicando na pele, tá? Esse daqui, ele é uma exceção. Então, ó, vou aplicar aqui e vou vir usando o pincel, dando batidinhas. E ó, por ele ser um pincel denso, de cerdas sintéticas, ele é ótimo para essa função de pincel para aplicação de blush cremoso e líquido. Esses pincéis que eu mostrei, como eu falei, também valem para isso. E temos esse daqui também, da Shiglam, que eu amo, é o de patinha de gatinho, que ele é perfeito para aplicação de blush cremoso e líquido. Eu adoro ele. Vou usar aqui o blush cremoso da Contém 1 grama na cor Malagueta. E vou utilizar o pincelzinho da Shiglam, que não adianta, gente. Na maioria das vezes, ou eu uso esse, ou esse daqui da Manji, que eu adoro para aplicação de blush líquido e cremoso, que eles são muito bons na performance. Vou vir aplicando aqui. E olha a corzinha de saúde que esse blush da Contém 1 grama deixa, gente. Eu adoro essa cor. Falando agora de pincéis para contorno, bronzer e blush em pó, eu tenho aqui meus queridinhos. Vou começar falando desse pincelzinho aqui da Macrylan, que é o BT06, que eu também considero ele um pincel multifuncional. Ele tem esse topo arredondado. Eu gosto muito de aplicar contorno em pó com ele, por ele não ser um pincel muito grande, ele pega a área certinha
Blush também dá pra fazer aplicação. E até pra selar o rosto ele também serve. Ele é muito bom. As cerdas dele são sintéticas, mas são extremamente macias. Então deixa um acabamento bem bonito na pele. Outro pincel que eu amo, tanto pra contorno em pó quanto pra blush em pó. Eu acho que é o pincel que eu mais uso aqui no canal na hora de aplicar contorno ou bronzer em pó. É esse daqui da Macrylan. Ele é o A07. Eu tenho vários dele aqui comigo. Eu amo esse pincel. Ele tem o formato chanfrado, porém, a maioria desses pincéis de blush que tem esse formato chanfradinho, eles são muito fininhos, sabe, assim, ó, e aí você não consegue esfumar o produto na pele. Esse da Macrylan não, ó, ele é bem gordinho, tem bastante cerdas sintéticas, mas são bem macias e esfumam bem o produto. Então eu adoro aplicar contorno e bronzer em pó com ele. Por ele ter esse formato, eu posso virar o pincel para poder pegar bem na região onde eu quero. E blush com ele eu adoro porque ele já aplica o blush esfumando por ter esse formato maior, ó. Então eu coloco aqui, ó, e já foi. Então esse pincel aqui eu adoro. Inclusive já até usei ele para aplicar base e funcionou. Então assim, também é um pincel perfeito multifuncional. Esse pincelzinho aqui também é da Macrylan. Esse daqui é o A29, que ele tem o topo arredondado. E eu amo esse pincel de paixão. Eu tenho 6 dele aqui comigo, gente. De tanto que eu gosto dele. Ele é um pincel que você pode aplicar o contorno. Ele aplica de forma bem suave. Por quê? As cerdas dele, vocês estão vendo que é bem espaçadinha, são bem molinhas e espaçadas. Então ele aplica de forma super suave o contorno. Então quando eu tô utilizando um contorno, um bronzer que eu sei que é muito pigmentado, eu vou nesse tipo de pincel. E o blush, a mesma coisa, ele também é ótimo. Para aplicação de iluminador, ele também é muito bom se você não quer que o seu iluminador fique aquela faixa marcada. Ele aplica já esfumando. Então ele não deixa aquele degrau do iluminador pro blush, sabe? Por isso que eu adoro esse pincel, ele é fabuloso. E eu tenho esse pincelzinho aqui, que ele é da Shein, ele é dupe do pincel da Real Techniques, que ele é um pincel que eu uso bastante pra blush. Ele é bem molinho, bem gordinho. Eu adoro aplicar blush em pó aqui nas maçãs, ó, porque ele é ótimo, ele também aplica já esfumando sem marcar tanto. E eu também gosto de aplicar blush cremoso com ele, tá? Quando eu sei que o produto é muito pigmentado, porque ele aplica já dando aquela bela de uma esfumada, de um acabamento na pele. Então eu uso muito ele, eu tenho 2 desse daqui, porque eu gosto muito de como fica o acabamento. Vou selar aqui o meu contorno cremoso com o contorno em pó do Guilherme Nogueira e o pincelzinho da Macrylan, que eu adoro. E ó, eu posso pegar bastante produto que ele não pega excesso, então ele é, ó, perfeito. E como eu falei, você pode inclinar ele assim, se você quiser deixar o seu contorno bem delimitado, ó, você também pode esfumar bem. Ele é um ótimo pincel, gente. Vou usar aqui, ó, o meu queridinho da Macrylan e vou pegar esse tom aqui pra aplicar aqui, ó, por cima do blush da Contém Grama. E eu faço os movimentos com a mão bem levinha e olha isso, gente. Olha como que ele dá esse acabamento perfeito na pele. Pra selar a pele, eu gosto muito de utilizar pincéis. Porém, eu também uso a esponjinha de veludo. Já falei isso no outro vídeo pra vocês, mas eu vou explicar o seguinte. A esponjinha de veludo, eu gosto de pegar o pó com ela, espalhar bem aqui no dorso da minha mão pra poder o pó ficar bem espalhadinho e não aplicar produto demais numa região e menos de outra, e também pra tirar o excesso. E aí eu gosto de usar a esponjinha de veludo somente nas regiões das linhas, tá? Não vou utilizar no restante da pele. Por que que eu prefiro a esponjinha e não o pincel? Na minha pele, tá, gente? Pode ser que na sua pele funcione de forma diferente. O que acontece? Eu tava sentindo que quando eu selava a minha pele somente com pincéis, nas regiões onde eu tenho as linhas mais aparentes, o pincel ele não consegue entrar tanto nessa depressão que a gente tem na pele, porque a linha, né, ela nada mais é do que uma depressão. Parecia que ele não conseguia selar direito por não conseguir entrar muito nessa depressão, porque a gente está utilizando um produto em pó e numa superfície de pincel. Quando a gente utiliza um pincel com superfície cremosa, que eu consigo aqui, ó, arrastar o produto e ele é cremoso, ele entra nas linhas. Mas o produto em pó,
eu não sinto que fica tão selado e acaba acumulando e marcando muito mais fácil e mais rápido. Para selagem com o pó, esse da Mari Saad, ele é ótimo, é um pincel bem denso, então você consegue selar aqui embaixo, regiões aqui nas laterais, ele encaixa bem nos cantinhos, eu gosto muito dele. Só tem que tirar um pouco o excesso de pó, porque ele pega bastante por ser um pincel um pouco mais denso. Esse pincelzinho aqui, que ele é lá da Shein, que ele tem o formato chanfradinho, ó, ele é bem molinho. Eu gosto muito dele porque ele é pequenininho, então você consegue pegar bem aqui áreas mais específicas, mais pequenas e vir selando. Esse pincel aqui da Macrylan, eu adoro ele pra isso, ele é o B910 e ele é muito bom porque ele é um pincel de cerdas naturais e ele é bem fofinho, então ele tem um toque super macio na pele, ele esfuma o pó super bem, adoro ele para essa função também. Vou selar aqui então a minha pele, peguei hoje o pó da BM Beauty para utilizar, e aí eu gosto de voltar com o pincel que eu usei para aplicar o corretivo, e aí eu gosto de voltar com o pincel que eu apliquei o corretivo e dar batidinhas nas áreas que eu tenho linhas, porque é muito comum, é normal o produto acumular ali, porque a gente ainda não selou, então eu dou batidinhas pra tirar, pra voltar ao lugar os produtos. Aqui, ó, na região do bigode chinês também. Pego aqui o pó que eu coloquei na tampinha, esfrego aqui a esponjinha, ó. E aí perceba a quantidade de pó, que é excessiva. Então eu venho aqui no dorso da minha mão, dou aquela esfregadinha, ó, pra tirar o excesso. E igualar, olha como já muda. Igualar a quantidade de produto, ó. E eu estico bem essa região aqui e pressiono em cima das linhas, dando batidinhas. Então apenas na região aqui da linha, no restante dessa região abaixo dos olhos eu venho com o pincel, dou batidinhas contra a tampa, tiro bem o excesso e, ó, venho aqui selando, dando batidinhas. E aqui nessa região abaixo dos olhos eu faço esse movimento de vai e vem para tirar qualquer excesso de pó que tenha ficado aqui, que excesso de pó não é legal. E venho aqui, ó, com o meu pincelzinho da Macrylan selando outras regiões aqui do meu rosto. Para iluminar a pele eu tenho aqui também os meus pincéis favoritos para essa função, que vocês sabem que é a minha função favorita, minha hora favorita da make. Vou começar falando do pincel B910 da Macrylan, que é um ótimo pincel para aplicar iluminador. Quando o seu iluminador, ele não tem aquelas partículas de glitter muito aparentes, sabe? Aquele iluminador mais reflect, mais espelhado. Esse daqui é o mais indicado porque ele tem cerdas naturais, ele é bem fofinho, bem espaçadinho, então ele aplica sem marcar demais aqui nessa região e deixa aquele acabamento bem espelhado mesmo. Esse daqui da Macrylan, que é o P07, ele é ótimo, ele é um pouquinho maior. Esse daqui, ele concentra um pouquinho mais de iluminador do que esse. Aqui já dá aquele efeito bem espalhadinho, sabe? Então se você gosta de iluminador mais natural, esse daqui é perfeito pra você. Eu gosto muito desses dois. Esse daqui também é de cerdas naturais. O A29 da Macrylan, como eu falei também, ele serve muito pra aplicar iluminador. Quando eu sei que o iluminador é muito potente, principalmente iluminadores em pó, que é muito fácil de ficar marcado, aquela faixa marcada, eu gosto de utilizar esse daqui porque ele dá um acabamento perfeito e não marca. E quando o iluminador que eu vou utilizar tem bastante partícula de glitter, ou então tem aquele acabamento meio híbrido, mais cremosinho do que um iluminador em pó, mas não chega a ser iluminador cremoso, eu amo o pincel RT402 da Real Techniques. Esse pincel é perfeito para quando você quer potencializar seu iluminador, então ele é ótimo para isso, ele não marca e ele realmente pega ali a cintilância, o brilho do iluminador, sabe? Ele entrega demais, então eu amo esse pincelzinho, ele não é barato, mas ele é perfeito. Eu tenho a versão da Shein, tá? Que imita o da Real Techniques, mas sinceramente, nesse tipo de função, eu acho que o da Real Techniques ele deixa mais bonito do que o da Shein. O da Shein eu sinto que ele ainda marca, sabe? Tem essa diferença nas cerdas. Apesar de que olhando, ó, as cerdas elas parecem ser bem similares, na hora da aplicação eu sinto essa diferença. Mas assim, né, é coisa minha. Talvez você use esse pincel aqui e não sinta tanta diferença. Eu sinto que esse aqui deixa mais marcadinho, não esfuma tanto quanto esse. Ah, e esses dois aqui também são ótimos para aplicação de pó na região dos olhos e para selar a pele, tá? Então fica aí também de dica
pra corretivo também, enfim, também é um pincel multifuncional, dá pra fazer várias funções, mas a minha favorita dele é pra iluminar. Ah, e pra aplicar iluminador cremoso e líquido também gosto bastante desse daqui da Real Techniques, ele é ótimo. Vou aplicar aqui meu iluminador da Kaleidos, que eu tô viciada nele, gente, me perdoem, mas eu só quero usar ele ultimamente, que é o Moon Cruiser, e eu vou usar de um lado da Real Techniques pra vocês verem, ó. Vou pegar aqui o produto e eu dou primeiro batidinhas pra fixar bem e depois eu venho, ó, esfumando. E olha isso! Tudo bem que esse iluminador da Kaleidos também é perfeito, né? Mas, ó, ele esfuma, ele traz o brilho bastante, ó. Ai, que lindo, gente! E ele não deixa marcado do iluminador para o blush. Tudo bem que eu aplico bastante, então às vezes quando bate a luz pode até parecer que tá marcado, ó, mas conseguem ver que fica um efeito bem bonito. Vou aplicar aqui no nariz também e aqui, ó, no queixo. Vou aplicar aqui o meu primer de sombras da Bruna Tavares. Nós vamos entrar agora em pincéis para olhos. Começando a falar de pincéis para espalhar aqui produtos cremosos nos olhos, eu gosto muito desse pincelzinho aqui da Macrylan, que a numeração dele já apagou, mas se eu não me engano, ele é o A12, que ele é menor do que o A11 que eu mostrei aqui para vocês. Falando de pincéis para sobrancelha, eu nos últimos tempos sou muito mais adepta da caneta de sobrancelha e do lápis, da lapiseira, mas se você utiliza pomada para sobrancelha ou sombra, eu gosto muito desse pincelzinho aqui, que ele é da Shein. Ele vem num kit com dois, esse e outro. Mas esse daqui, que é o menorzinho, ele é muito fininho. Então, pra fazer os pelinhos, sabe? Ele é ótimo. Pra delinear também, ele é perfeito. E eu também amo esse pincelzinho aqui, que ele é duplo. Ele é da Levangie. Eu não sei a numeração dele, mas é o pincel duplo pra sobrancelha da Levangie. Ele tem esse ladinho aqui, ó, que tem a escovinha, e desse lado o pincel chanfrado, que também ele é super fininho, então super indico. Vou usar aqui a minha canetinha de sobrancelhas da Shigoyan, que vocês já sabem que eu amo. Daí pra delimitar a sobrancelha e também fazer cut creases, recortes mais precisos, eu gosto muito desses dois pincéis aqui. Eles são da marca Luli Makeup. Eles são bem fininhos. De lado, olha só a finura deles. Esse daqui eu prefiro para fazer cut crease. A numeração dele é L28199. Esse daqui eu uso mais para delimitar a sobrancelha, para acertar o delineado. Esse aqui é o L28064, ó. Eles são ótimos para essa função. Vou pegar aqui o corretivo da Nath Capello com o pincel da Luli Makeup e vou vir aqui delimitando a minha sobrancelha. Entrando em pincéis para sombra, vou começar falando desse pincel aqui, que ele é o P12 da Macrylan. Ele é um pincel de esfumar bem grandão. Então, por que eu gosto dele? Quando eu quero fazer aquele esfumado mais lavado, que eu já mostrei aqui pra vocês, que eu não quero intensidade de cor, eu só quero deixar aqui, ó, uma leve sombrinha, uma leve pincelada de cor, eu gosto de utilizar ele. Não é um pincel indicado pra todos os tipos de olhos, porém, como eu tenho essa região aqui da pálpebra fixa com espaço legal, eu gosto de pegar ele quando eu quero só aqui, ó, dar uma coisinha de leve, sem muita intensidade. Ele é ótimo pra isso. Pra aplicar e também esfumar as bordas das sombras, eu amo de paixão esse pincel aqui da Macrylan, que é o P10. Ele é um pincel que no topo ele é cheio, porém a base dele é reta. Então, ó, percebam que ele é um pincel, ele tem sim cerdas, são cerdas naturais, mas por ele ter esse formato mais achatado, a gente consegue pegar bem na bordinha, fazer formatos aqui, ó, mais alongado. Ele é ótimo para isso e para esfumar movimentos de vai e vem. Eu amo esse pincel. Para depositar sombra também, ele é perfeito. E o pincel P13 da Macrylan, ele é um pincel de esfumar menorzinho. Não é super pequeno, mas também ele não é grande. Ótimo para quem tem pálpebra gordinha. Eu amo esse pincel, gente. Para esfumar, para aplicar sombra escura aqui no cantinho interno, eu adoro ele. Ele é ótimo, também tem cerdas naturais, então eu super indico. E para fazer o esfumado em si, eu gosto muito do Gama 03 da Levangie. Ele é um pincel bem pequenininho, ó, comparando com o da Macrylan, ele consegue ser menor em relação à quantidade de cerdas. Então ele é ótimo também para esfumar a sombrinha no canto externo. Eu gosto de depositar a sombra
com esse da Macrylan. E esse daqui, ó, a gente consegue esfumar só as bordinhas com ele. Também temos o Gama 06, que eu adoro. Ele é um pincel de esfumar perfeito pra quem tem pálpebra gordinha, porque ele é um pincel também menorzinho, ó, então a gente consegue esfumar bem. E eu tenho aqui comigo o Gama 05, também da Levangie, que ele é um pincel maior do que o Gama 06. Então, com esse daqui eu gosto às vezes de dar só o retoque, o acabamento final no esfumado, sabe, ó. Ele é um pincel maior, então se você tem pouquíssimo espaço, esse daqui não indicaria pra você. Mas o último passo do esfumado eu gosto dele. Pincel A26 da Macrylan, meu favoritinho pra dar acabamento no final do esfumado com o pó compacto. Uso demais ele nos vídeos, que acompanha aqui o canal sabe. Ele também é ótimo pra fazer a aplicação de cores mais escuras em espaços menores. Eu gosto muito dele pra isso. Temos também o BT10 da Macrylan, que ele é um mini pincelzinho de esfumar. Então, quando você tá fazendo aquele cut crease, você quer fazer aquele degradê bem específico, ele é ótimo pra isso, bem na bordinha. E também aplicar sombras escuras em lugares mais específicos. Eu adoro esse pincel pra isso. E o irmãozinho dele, que é o BT11, também mesma coisa. Você quiser aplicar uma sombra bem aqui, ó, rente à raiz dos cílios, ou então reafirmar aqui o cut crease, sabe, delimitar melhor, reacender ele é ótimo. E também dá pra aplicar sombra aqui na região abaixo dos olhos, mais esfumadinho, por ele ter esse formato mais redondo, e também iluminar aqui, ó, canto externo e ponto alto da sobrancelha. E aí também eu tenho esses 4 pincéis aqui, ó, que são pincéis de detalhes da Shein, eles não tem marca. Eles são muito pequenininhos, então são ótimos pincéis para detalhe. Esfumar delineado, região do cut crease, intensificar cores, esfumar aqui, ó, rente à raiz dos cílios inferiores, iluminar cantinho. São ótimos para essa função. Muito boas as cerdas. Esse daqui mais pequenininho é meu favorito, quando eu quero só um leve pontinho de luz aqui, ele é perfeito. Esse pincel aqui é o B113 da Macrylan, é o meu favorito quando eu quero aqui, ó, limpar essa região, seja com delineado ou pra deixá-la mais demarcadinha mesmo, ajustar algum errinho de cut crease. Ele é perfeito, ele é bem fininho e bem pequenininho. Esse pincel aqui é o M120 da Macrylan, gente, ele é bem pequenininho, ó, bem fininho. Eu gosto dele quando eu faço também o recorte do cut, eu pego um pouquinho mais de sombra, principalmente se estou utilizando sombras mais escuras, eu pego um pouquinho da sombra e dou batidinhas bem acima do recorte para deixar bem recortado, bem realçado aqui o recorte. Então ele é perfeito para isso. E esse pincelzinho aqui da Macrylan, que é o W907, eu adoro, tenho vários dele, que ele é bem pequenininho. Então a mesma coisa, pra gente esfumar delineado, esfumar aqui a sombra abaixo da região dos cílios inferiores, ele é ótimo, bem pequenininho, iluminar cantinho, iluminar aqui o ponto alto da sobrancelha. Ele tem cerdas naturais, então ele é muito bom nessa função. E os pincéis de delinear, eu gosto muito desse daqui, como eu falei, né, da Shein, que ele vem com um kitzinho com o irmãozinho dele. Mas esse daqui da Macrylan, eu amo ele, é o B145. O B146 também, que ele é bem pequenininho, ó, ele é bem pequeno e preciso. Mas esse daqui que eu acabo mais usando pra fazer o delineado, quando eu quero utilizar BT Velvet, sombra líquida, delineador em gel, delineado gráfico. Ele é ótimo, a ponta dele é bem fininha e precisa, então eu super indico, é meu favorito, tenho vários dele aqui comigo. Vou começar então utilizando a paleta BT Marble da Bruna Tavares, pincel Gama 06, eu vou pegar esse tomzinho aqui de marrom mais frio e eu vou aplicar esse tom bem aqui, ó, na pálpebra fixa. E olha como que esse pincel ele é ótimo, ele se encaixa super. Mas ó, tô aplicando aqui só pra dar uma profundidadezinha nessa região aqui, ó, do olho. E com o P10 da Macrylan eu vou pegar aqui, ó, a mesma sombrinha e vou aplicar aqui, ó, no cantinho externo. E ó, por ele ter esse formato, a gente consegue deixar bem preciso do jeito que a gente quer, ó. Vou dando batidinhas por cima da dobrinha do meu olho e já consigo aqui fazer esse formato mais alongado. Já vou vir aqui com um pincelzinho de recorte da Luli Makeup e o corretivo da Nath Capello e vou fazer aqui, ó, um recorte. E aí com o pincelzinho M120 da Macrylan eu venho com a sombrinha marrom, ó,
e reforço aqui a região acima do recorte. Com o pincel P13 da Macrylan, eu vou pegar esse tom aqui de marrom mais escuro e vou aplicar aqui, ó, no cantinho externo com batidinhas, só pra dar aqui uma profundidade maior, ó. Vou esfumando com movimento de vai e vem. Volto aqui com a sombrinha marrom, a primeira que a gente usou, e eu vou só dar acabamento aqui, ó, do marrom mais escuro pra esse tom. E agora eu vou utilizar o pincel de olhos, que serve não só pra olhos, mas pra outras coisas, que é esse daqui da Shein, que ele é de silicone, ó, ele imita um dedinho, ele é de silicone e ele é muito bom pra aplicar produtos assim, ó, com brilho, mais cremosinhos. Dá pra aplicar super com o dedo, tá, gente, ó. Mas esse daqui é pra você que quer aplicar e olha isso, gente. Você quer aplicar, não quer sujar o dedo, ou você tem a unha, né, grande, não encaixa aqui certinho, ó. Esse pincel, ele é ótimo. Só não pode pegar muito produto de uma vez só, senão ele dá uma leve acumulada. Daí eu venho com o pincel M120, vou pegar um pouquinho mais dessa sombrinha e vou só aqui, ó, demarcando mais o nosso cut. Vou vir aqui com o pincel A26 da Macrylan e o pó da Shiglam e vou só dar aqui, ó, o acabamento nas bordinhas. E com o pincel B907 da Macrylan, eu vou pegar aqui, ó, o mesmo tom de marrom, vou esfumar aqui na região abaixo dos olhos. E para iluminar o cantinho interno, eu vou utilizar novamente o iluminador da Kaleidos e esse pincelzinho aqui da Shein, como eu falei, ó. Ele é ótimo para esses cantinhos. Vou aplicar aqui, ó, por cima. Vou colar aqui os cílios postiços e dar acabamento aqui embaixo e já volto. Voltei com os olhos prontos. Por último, lábios. Eu gosto muito de utilizar quando eu tô usando um batom bem escuro, eu quero deixar ele bem certinho. Ou até mesmo um batom líquido normal, eu quero deixar, né, as bordas dele bem certinhas, bem delimitadas. Eu gosto muito de utilizar esse pincel aqui da Levangie, ele é o Gama 11. Ele é um pincel para lábios mesmo, para batom, e ele tem essa pontinha bem precisa. Então, ó, quando a gente aplica aqui o batom, ele deixa certinho. E para consertar qualquer borradinho, qualquer erro que a gente acaba cometendo às vezes, eu gosto de utilizar o mesmo pincel que eu indiquei para fazer recorte para baixo da sobrancelha, que é o da Luli Makeup. Eu pego um pouquinho de corretivo e faço aqui a correçãozinha. Esses dois aqui são perfeitos. Escolhi aqui então o batom escuro. Vou utilizar com vocês o batom Açaí da linha Comfort da Mojave. Eu amo essa cor, gente, ela é linda, porque ela tem uma cintilância. Então eu gosto de pegar o pincel aqui, ó, do aplicador e venho aqui, ó, delimitando as bordinhas do batom. E esse pincel é bom porque ele tem uma pontinha bem assim no finalzinho do pincel, que ajuda demais a deixar tudo retinho. E você também consegue esfumar o produto com ele, ó. Se a gente for fazendo um movimento de vai e vem, ele também dá uma esfumada. Então ele é ótimo para qualquer coisa que você quiser fazer nos lábios. Daí eu só venho preenchendo aqui agora o batom. E depois eu venho com o pincelzinho da Luli Makeup, um pouquinho de corretivo. E venho aqui fazendo qualquer correção que eu ache necessário. Ou às vezes também só para deixar bem certinha as bordas dos lábios, ó. Finalizada, e esses então são os pincéis favoritos assim da vida, os melhores pincéis que eu tenho na minha coleção. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que essa lista de pincéis pode mudar, porque eu tô sempre testando pincéis novos, procurando aí, eu adoro testar esse tipo de categoria. Então pode ser que algum dia esse vídeo tenha que ser atualizado, mas por enquanto esses são os meus pincéis favoritos. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o like pra mim, porque isso me ajuda e muito. Compartilhe esse vídeo com alguma amiga sua que tá querendo aí dicas de pincéis, tenho certeza que ela vai gostar, ou ele. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito e vai lá me seguir no Instagram, @camidemãe, que lá eu sempre aviso quando sai vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!